Hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre microbiota, probiótico, pré-bióticos e pós-bióticos. Eu sou o Matheus e a Luana também. Bom, vamos começar falando da microbiota. A mucosa intestinal humana ela é composta por lâmina própria, muscular da mucosa, submucosa e células epiteliais, e é colonizada por milhões de micro-organismos que ajudam a compor a microbiota humana. Esse genoma microbiano possibilita a microbiota desenvolver atividades metabólicas diversas que não são codificadas pelo genoma humano e causam benefícios ao hospedeiro. Alterações na composição da microbiota intestinal de forma desfavorável ao hospedeiro, disbiose, são atualmente associadas a diversas doenças, por exemplo, doença inflamatória intestinal, infecção por Clostridium difficile, diabetes e obesidade. Bom, bactérias comensais, elas colonizam o intestino logo após o nascimento, com diversidade de espécies, sendo a maioria delas composta por micro-organismos anaeróbicos. A distribuição das bactérias difere pela localização, com menor densidade no estômago e no duodeno, em virtude da presença do ácido clorídrico e das enzimas pancreáticas, com um aumento progressivo nas localizações magistais, alcançando valores máximos no intestino grosso, que é composto por 99,99% dos micro-organismos anaeróbicos. Aqui nessa imagem, dá para ver essa divisão dessas bactérias. Bom, as principais famílias de bactérias presentes no intestino são a Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobactéria, Proteobactéria, Verrugomicrobiota e Fusobactéria. Elas exercem um papel importante no sistema imune local e na manutenção da função normal. O intestino, ele resiste às bactérias patológicas através de duas barreiras. A mecânica, que ela é composta pela camada epitelial e pelo muco, e a imune, composta pelos linfócitos. As bactérias comensais e os probióticos têm a função de promover a integridade dessas bactérias, competindo com as bactérias patogênicas, não apenas pelos nutrientes e pelos locais de adesão à superfície da mucosa, mas também pela produção de endotoxina e alteração do pH intraluminal. Somente algumas bactérias são capazes de sobreviver no nicho da camada de muco, por causa de sistemas de adaptação, como a produção de enzimas que podem degradar o muco, e algumas delas estimulam a produção desse muco pela síntese de lipossacarídeos e ácidos gráficos de cadeia curta. As bactérias intestinais auxiliam o hospedeiro de outras maneiras, por exemplo, regulando a motilidade intestinal, a absorção de minerais, a produção de vitaminas, agindo na inativação de toxinas e metabolização de bile e esteroides. A colonização intestinal é influenciada por diversos fatores, conforme dito anteriormente, sendo que a dieta tem papel importante nessa composição desde os primeiros anos de vida. Bom, falar dos probióticos. Algumas propriedades de um micro-organismo são essenciais para que ele seja considerado probiótico. É preciso que ele esteja em perfeitas condições ao atingir o local de sua ação, em geral o intestino. Para tanto, ele deve ter condições de superar obstáculos, como a acidez gástrica, as enzimas pancreáticas e a bile. Deve provar ser benéfico para o hospedeiro. Sua ingestão não deve resultar em qualquer tipo de risco para o hospedeiro. Deve manter suas características durante o processo de fabricação, conservando suas propriedades na matriz onde foi incorporada. Os micro-organismos utilizados como probióticos representam diferentes tipos de bactérias, leveduras ou fungos.
Os probióticos devem ser definidos por gênero, espécie e cepa. A maioria dos micro-organismos utilizados na prática clínica são espécies pertencentes a 3 gêneros: Lactobacillus, Bifidobacterium e Streptomyces. O Lactobacilli e a Bifidobactéria são bactérias que compõem a flora intestinal normal, em baixas concentrações, e podem ser encontradas em outras mucosas humanas, como a vaginal e a oral, respectivamente. Essas especialmente realizam a fermentação de carboidratos, transformando-os em ácido lático e causam inibição do crescimento de bactérias patogênicas. Além disso, o piruvato produzido por essa fermentação é utilizado para bactérias anaeróbicas, para a produção de ácidos gráficos de cadeia curta. Bom, mecanismo de ação. Desconhece o exato mecanismo pela qual o probiótico exerce efeito benéfico no organismo. Uma das principais ações relatadas foi o efeito de barreira, também chamado de resistência à colonização. O mecanismo pelo qual o probiótico impede ou limita a colonização de bactérias patogênicas de diferentes maneiras. Produção de bactérias inibitórias, metabolização dos ácidos graxos de cadeia curta, com resultante queda do pH intraluminal, pouco propício ao desenvolvimento bacteriano, produção de biosurfactantes que apresentam ações bactericidas e competição ou inibição dos locais de adesão das bactérias patogênicas. Aí isso mostra nessa imagem ao lado. Outra possível ação dos probióticos seria melhorando a função barreira da mucosa intestinal. Essa depende das funções firmes intercelulares, da presença de células de Paneth responsáveis pela produção de peptídeos antimicrobianos, como as defensivas e as lisozimas, e da produção de muco. Outro modo pelo qual o probiótico exerce sua ação seria a modulação do sistema imunológico. Mais 70% das células imunes localizam-se no intestino, a maioria no delgado. Os probióticos podem estimular as células imunes localizadas na lâmina própria de diferentes maneiras. Além dessas funções de defesa e combate às infecções, demonstrou-se também que os probióticos exercem efeito anti-inflamatório pela ativação de NF-κB e IL-8, melhorando a dor visceral em pacientes com síndrome do intestino irritável, por meio da ativação de opioides e de receptores canabinoides. Bom uso clínico dos probióticos. Os probióticos foram desenvolvidos para exercer ação fisiológica em diferentes partes do corpo, além do trato gastrointestinal. Função de prevenção de infecção no trato reprodutor e urogenital, indução de resposta imune para controlar infecções cutâneas, proteção contra infecções do trato respiratório. Vale salientar que nem todos os probióticos eles são benéficos em todas as situações clínicas. Sendo assim, é importante a seleção cuidadosa de um organismo específico para determinado resultado clínico desejado. Forma de administração. A principal forma de administração é a forma oral, sendo a dose em número de unidades formadas de colônias, na forma de cápsulas, tabletes ou sachês. A dose ótima não é conhecida, podendo variar de probiótico para probiótico, e para um mesmo probiótico variar de acordo com a finalidade a se destinar. Há também a apresentação em forma de produtos alimentícios vendido livremente no mercado, sendo o iogurte o principal produto carreador, ou como suplementos alimentares.
Bom, os efeitos adversos e contraindicações. De modo geral, os probióticos são considerados seguros. Entretanto, alguns estudos demonstram que ele pode ser deletérios em populações específicas. Outro estudo demonstrou aumento da mortalidade em pacientes com pancreatite aguda grave com a administração intraduodenal, sem evidência de redução do risco infeccioso relacionado à utilização. Entretanto, ainda é necessário determinar quando o paciente poderia estar em risco de desenvolver complicações sérias relacionadas ao emprego de micro-organismos viáveis em altas concentrações. Prebióticos. Os prebióticos são definidos como alimentos não digeríveis que apresentam efeitos benéficos ao consumidor pelo estímulo seletivo ao crescimento e ou à atividade de determinadas bactérias intestinais. Posteriormente, essa definição se refinou, caracterizando como ingrediente de fermentação seletiva pelas bactérias colônicas. Permite alterações específicas tanto na atividade quanto na composição da microflora intestinal, conferindo benefícios clínicos ao hospedeiro. É importante entender que todos os prebióticos são fibras. Entretanto, nem todas as fibras são prebióticas. A classificação de um ingrediente alimentar como prebiótico requer demonstração científica das seguintes características: resistir à acidez gástrica, hidrólise por meio de enzimas de mamíferos e absorção do trato gastrointestinal alto. Sofrer fermentação pela microflora intestinal, estimular seletivamente o crescimento e ou a atividade das bactérias intestinais como potenciais efeitos benéficos. Sendo assim, as fibras alimentares podem ter atividades prebióticas, quando se enquadram nos critérios supracitados. Aqui tem um quadro que mostra isso, as ações. Estimulam o crescimento de bactérias benéficas no cólon, aumento da biomassa bacteriana, melhora a função da barreira, entre outros. Bom, mecanismo de ação. O mecanismo de ação mais importante dos prebióticos é sua fermentação no cólon, com consequente alteração na microflora, servindo ainda de substrato energético e gerando a produção de diversos compostos químicos, em especial alguns ácidos graxos de cadeia curta, além de outros benefícios imunológicos locais e sistêmicos. O butirato é considerado nutriente-chave que determina a atividade metabólica e multiplicando os colonócitos, entre outros efeitos também sistêmicos. As bifidobactérias e os lactobacilos produzem ainda lactato e acetato, que podem contribuir para os efeitos benéficos dos prebióticos. Bom, o uso clínico dos prebióticos e a forma de administração. É descrito benéfico clínico relacionado aos prebióticos, em diversos aspectos, como reduzindo a prevalência e a duração de diarreias infecciosas e associadas ao uso de antibióticos, controle de inflamação e sintomas na doença inflamatória intestinal, prevenção do câncer de cólon, entre outros. Alguns prebióticos são carboidratos de pior digestão, um possível prejuízo à tolerância gastrointestinal quando consumidos em grande quantidade. A inulina, por exemplo, ao passo que outras podem ser consumidas em grande quantidade sem prejuízo, como a destrina e a polidestrose. Bom, falar dos simbióticos. Os simbióticos são definidos pela associação de um prebiótico com um probiótico, produzindo ação sinérgica e potencializada.